As pessoas que são interessadas em entender melhor a reforma na Previdência, ou a reforma trabalhista, melhor dizendo, me corrigir aqui, a reforma trabalhista que foi feita recentemente no Brasil, terão uma oportunidade através de um conjunto de palestras que acontecerão aqui em Teresina. Deixa eu mostrar para vocês aqui as informações a respeito das inscrições. É a Jornada Brasileira de Relações do Trabalho. Nova lei trabalhista de 18 de outubro, às 2 da tarde, portanto, no auditório da Fé Comércio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste site aqui, ó, www.ibecnet.com.br. Você está vendo aí no seu vídeo? ibecnet.com.br. Os palestrantes são Alexandre Agra Belmonte, ministro do TST, Gelson de Azevedo, ministro também do Tribunal Superior do Trabalho, e temos também Bento Herculano Duarte Neto, que é desembargador do TRT da 21ª Região, e a Vólia Bonfim Cassar, desembargadora do TRT-1, tá bom? Essas pessoas estarão aqui dando palestras dia 18, a partir das 2 da tarde, no auditório da Fé Comércio. Para falar mais a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui o Dr. Valdeci Cavalcante. Dr. Valdeci, tudo bem? Como vai o senhor? Que vai explicar para nós um pouco da importância desse evento. Dr. Valdeci, boa tarde. Muitas pessoas têm tido dúvidas sobre a lei trabalhista, que vantagens ela traz, que dificuldades traz também. O evento vai ajudar a responder essas perguntas? Não tenha dúvida. Primeiro, pela credibilidade dos conferencistas. 2 ministros do TST e 2 desembargador dos Tribunais Regionais do Trabalho. Veja bem, eu tenho 66 anos de idade, há 52 anos eu trabalho com a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. Há 52 anos, eu com 30 anos de universidade nesse período, ouço falar da necessidade de uma reforma trabalhista e de uma reforma previdenciária, sob pena da falência da Previdência Social e também da dificuldade das empresas em conduzirem a forma de contratação de pessoal. E o que gera muita contratação de forma ilegal. Então, o que acontece? Pela primeira vez, um presidente da República teve a coragem de encarar, levar a sério, levar avante, sofrer todos os desgastes, todas as críticas injustas, mas fez uma bela reforma trabalhista. O senhor considera essa reforma uma reforma acabada? Perfeita. Vou lhe explicar por quê. Todos os direitos e as garantias trabalhistas foram garantidas através do artigo 7º da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea que ninguém mexe. Está garantido o 13º salário de todo mundo, as férias de todo mundo, todos os direitos, FGTS de todo mundo, aposentadoria de todo mundo. O que mudou foram as legislações feitas através de diretor do Ministério do Trabalho baixava uma instrução normativa de um jeito. O diretor de outro segmento de fiscalização baixava outra instrução. O TST estava legislando, os tribunais regionais estavam legislando. Não havia uma estabilidade. Você não tinha estabilidade, você não tinha uma segurança jurídica para contratar pessoal. Imagina bem, você faz um acordo coletivo hoje, com seus empregados, 1.000 empregados, 50 mil empregados, e coloca cláusula lá para valer por 1 ano. Chega uma ministra do TST e faz aprovar lá, com 2, 3 companheiros dela, uma súmula 277, dizendo que todas as cláusulas que constam numa convenção coletiva vão vigorar para sempre. Mas a CLT, a Constituição Federal, dizem que os acordos coletivos valem por, no máximo, 2 anos. E eles podem ser feitos por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. E como é que o TST chega e diz que as cláusulas constantes de um acordo coletivo vão valer para o resto da vida? Quebra as empresas. Então, veja bem, porque eu dou um aumento hoje para os meus empregados, dou umas condições melhores, porque a economia está boa. Eu estou em condições, amanhã não estou, a minha empresa não está bem. Então, o que essa legislação veio fazer foi flexibilizar e facilitar tudo para o trabalhador. O senhor concorda com aquelas críticas que dizem que, em função, inclusive, do que é o feito acordo, e esse acordo passa a ser mais forte do que o que é legislado, isso é um fato que pode prejudicar trabalhadores? O que é que o senhor tem de dizer? Só ajuda trabalhadores. Sabe quem é que está inconformado com isso? Os sindicatos laborais, que adoravam ajuizar reclamações trabalhistas. Por quê? Porque os honorários das causas trabalhistas ficam para o sindicato. Então, eles faturavam muito dinheiro. E agora o que acontece?
O que o empregado concorda... Veja bem, o empregado chegava na Delegacia Regional do Trabalho, homologava uma rescisão de contrato, carimbava, homologado. Ele saía de lá e ia reclamar na Justiça do Trabalho. E ganhava. Você pagava lá 5 mil, ele cobrava mais 50 mil na Justiça do Trabalho e ganhava. Não tem quem aguente isso. Então agora, o que o empregado e o empregador concordarem é que é o real. A não ser que tenha um vício ilegal. Por exemplo, se o meu empregado de renunciar ao direito do 13º salário, renunciar às férias, não pode, porque o direito do trabalho, eles são irrenunciáveis. Direito do trabalho é como pensão alimentícia, são irrenunciáveis. Você não dispõe deles, você não decide se quer, se não quer. Então, tem que ter o direito. Tem que ter aquele direito. Você pode até renunciar naquele momento, porque quer fazer um acordo, quer se separar da mulher ou quer se separar do marido, mas depois você pode cobrar isso. Agora, o senhor não acredita que essa história de... é importante a tutela do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, porque o trabalhador é a corda mais fraca, é o lado mais fraco da corda. O senhor não concorda com isso? Não, eu acredito, veja bem, que eu respeito muito o Ministério do Trabalho, respeito muito a Procuradoria Regional do Trabalho, mas há aí um movimento mano-militar, ou seja, a Procuradoria do Trabalho e a Delegacia Regional do Trabalho se confundem, eu até acho, se confundem. Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho faz o que a Delegacia Regional do Trabalho já fazia há muito tempo, tá certo? Mas agora fica só criando mais dificuldades para o relacionamento entre empregado e empregador. Acho que a Procuradoria Regional do Trabalho procura, nessa oportunidade aqui, criar assim, uma maior importância para aquela instituição. Quando eu acredito que a maior importância para a instituição seria facilitar o relacionamento entre o empregado e o empregador. Esse é que é o papel do servidor público, esse é que é o papel do fiscalizador. É fazer uma fiscalização pedagógica, uma fiscalização didática, uma orientação entre as partes econômicas do processo produtivo do país, que é o capital e o trabalho, que é o empregado e o empregador. E não procurar colocar os dois em choque. Né? Isso não pode, de forma nenhuma. O Procurador Regional do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, não representa os empregados, representa as partes defendendo os interesses da legislação, que é o capital e o trabalho. Se de repente você tem Delegacia Regional do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho, tudo contra o empregador vai desistir e como é que o país vai sobreviver? Quem é que quer vir investir num país como esse, onde se tem dificuldade para tudo? Olha, veja bem, eu estou casado há 42 anos, tenho 3 filhos, 6 netos. Se eu quiser me separar da minha mulher, é mais fácil do que demitir o empregado na legislação anterior. Na legislação anterior, para você demitir o empregado, meu amigo... É mais fácil dissolver um casamento do que... Um casamento estável como o meu, é mais fácil dissolver do que demitir um empregado meu antes dessa reforma. Era um absurdo as exigências, tudo que você pudesse imaginar. E eu podia demitir, pagar tudo dele e depois ele ia para a Justiça do Trabalho e ganhava outra fortuna. Então, tanto é que com essa reforma trabalhista já reduziram mais de 50% as reclamações trabalhistas. Agora, assim, como então convencer a população de que uma lei que facilita as demissões pode ser beneficiar o trabalhador? Não, eu citei apenas um exemplo. É porque essa lei ela não só facilita demissões, ela facilita o relacionamento, o primordial dela, que é o acordado sobre o legislado, é que ela facilita a vida das pessoas. Muitas vezes o empregado, por exemplo, um médico, você é um radialista, então você tem 2, 3 empregos, certo? Então você, do jeito que a legislação anterior era, você tinha que cumprir um horário de 4 horas em tal lugar, um horário de 4 horas em tal lugar e não podia ter outro emprego, porque você não podia trabalhar mais de 8 horas por dia. Com essa flexibilização, você pode trabalhar só 2 horas aqui, pode trabalhar 2 horas na rádio, pode trabalhar 2 horas na rádio educativa. Então, essa legislação flexibilizou a vida de quem quer produzir. O médico, o dentista, o engenheiro, todo mundo. E assim, qualquer profissional liberal e qualquer trabalhador, ele tem agora uma flexibilização. O empregado meu pode chegar e dizer, doutor, vamos fazer um acordo. Eu quero trabalhar agora só 4 horas. Eu ganho 5 mil, eu queria ganhar só 2.500. Eu digo, tá bom. Na legislação anterior, eu não podia fazer isso de forma nenhuma. Compreendo. Bom, doutor Valdeci, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, daqui a pouco começa o horário eleitoral obrigatório. Eu quero só colocar na tela aí as informações da palestra. E olha só,
A palestra vai acontecer no dia 18, a partir das 2 da tarde, no auditório da Fé Comércio. E aí vai tirar todas as suas dúvidas sobre o direito trabalhista. Então você pode participar, tem aí o site para você fazer a sua inscrição e é gratuito, hein? É gratuito. Já tem muitos inscritos, né? É, mais de 200, quase 300 inscrições já. Okay. Vamos encerrar aqui, por causa do horário eleitoral obrigatório. Eu queria agradecer ao doutor Valdeci. Você faz a sua inscrição e vamos agora para a propaganda eleitoral obrigatória na televisão.